Bom, galerinha, essa é a nossa quinta aula. Eu sou o professor Giovanni Moreira, trabalho na escola Margarida Lemos, sou seu professor de História e nessa aula nós iremos estudar sobre as reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Então, nós iremos falar, em outras palavras, sobre reforma protestante. Nós podemos definir essa reforma protestante como fragmentação política e religiosa da unidade da Igreja Católica durante o século XVI. Ou seja, foi o período na qual vai surgir novas vertentes religiosas do cristianismo. Não só mais a Igreja Católica pregando sobre o cristianismo, mas agora vai surgir novas vertentes religiosas também tratando, do cristianismo. É interessante nós entendermos e buscarmos conhecimento sobre religião, porque é algo muito presente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que até no nosso dialeto vocês notam que nós temos aspectos religiosos, Quando você se espanta, você fala, meu Deus, Jesus do céu, Pai amado. Então, isso são todos aspectos culturais que a religião nos traz. A religião, ela tem a capacidade de unir grupos, de unir sociedades, de trazer para o cidadão, para a sociedade, um sentimento de pertencer a um determinado grupo devido à religião. Professor, mas onde ocorreu, a princípio, as ideias da Reforma Protestante? Nós devemos destacar que a Reforma Protestante, ela surgiu no Sacro Império Romano Germânico. Professor, onde fica isso? Gente, é onde hoje é atualmente a Alemanha. Para nós entendermos melhor sobre os contextos históricos, o que ocasionou a Reforma Protestante, o que ocasionou o surgimento de novas ideias reformistas na igreja. O nome reforma não quer trazer o sentido de acabar com a Igreja Católica durante aquele período do século XVI, não. Os reformistas queriam mudar a visão que a igreja passava para os fiéis, tá? Então, agora nós iremos destacar os contextos históricos da Reforma Protestante. O primeiro fator que fez culminar as ideias reformistas, fez com que as pessoas questionassem, a Igreja Católica daquele período, do século XVI, foi o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, ele vai trazer uma explosão de ideias para aquela sociedade moderna. Ou seja, as pessoas agora vão começar a questionar, o que a Igreja transmitia para eles. Por exemplo, durante aquele período, ainda a igreja defendia a teoria geocêntrica, ou seja, falava que a Terra era o centro do universo, Aí vai chegar Nicolau Copérnico e vai falar, não, a Terra ela gira em torno do Sol. Nicolau Copérnico ele vai quebrar essa ideia geocêntrica, ou seja, o renascimento cultural ele vai fazer com que as pessoas comecem a questionar, o que a igreja transmitia para eles. Então, o renascimento cultural, junto com suas ideias, vai fazer com que as pessoas começam a questionar os dogmas da Igreja Católica daquele período. Outro fator muito importante que fez ocasionar a chamada Reforma Protestante, foram os abusos e as imoralidades da igreja daquele período. Professor, como assim? Gente, a igreja medieval, a igreja ali que está durante a Idade Média, ela tinha uma série de hábitos, certo? E esses maus hábitos da igreja, ele vai perdurar até no período da Idade Moderna, onde vai ocorrer a chamada Reforma Protestante. Quais maus hábitos eram esses, professor? Nós podemos destacar que o clero, durante aquele período, os membros da igreja, eles se afastaram um pouco da visão religiosa. Ou seja, a igreja daquele período estava mais preocupada com o acúmulo de riquezas, com o acúmulo de bens, do que com a salvação dos fiéis. Então, estavam tudo invertido, Por isso, devido a esses maus hábitos da igreja, devido a igreja não se preocupar mais com a questão da salvação do fiel, que vai ocorrer, ideias reformistas, ideias de reformar, algo que para eles já não cabia mais. Muitos membros do clero durante aquele período, por exemplo, falando sobre maus hábitos, muitos membros do clero e até mesmo papas, eles tinham mulheres, ou seja, eles não respeitavam o celibato. O celibato, para quem não sabe, a pessoa quando ela faz parte da igreja católica, ela faz um voto de castidade. E durante aquele período, eles não estavam respeitando mais o celibato,
né? Alguns tinham esposas. Então, essa série de corrupção dentro da igreja católica daquele período vai fazer com que surjam ideias reformistas. Uma das principais teclas que nós devemos apontar, tá? Um dos principais fatores que nós devemos apontar que culminou na Reforma Protestante foi a chamada venda de indulgência, tá? A venda de indulgência pode ser entendido por vocês de uma forma bem simples. Ou seja, a igreja daquele período vendia o perdão. Professor, como assim? Quem perdoa é só Deus. Não, mas a igreja daquele período, ela vendia o perdão através das chamadas cartas de indulgência. A indulgência era um documento que, se você comprasse ele da igreja católica, você teria todos os seus pecados perdoados. Muitos estudiosos daquele período, eles não concordavam com a venda de indulgência, tá? Mas o clero como um todo era permitido a venda de indulgências. Outro fator também muito importante, falando sobre a corrupção da igreja daquele período, era a venda de relíquias sagradas. Vocês acreditam que durante aquele período a igreja vendia artefatos falando que era artefato sagrado, e se você comprasse um artefato daquele, você teria sua salvação? Por exemplo, nós podemos destacar as 12 cabeças de João Batista. Professor do céu, mas como assim? Ora, professor, João Batista foi só um. Como que teria 12 cabeças de João Batista? Mas a igreja vendia. E você tendo um crânio daquele João Batista, você teria sua passagem direto para o céu. Outro artefato religioso, outra relíquia sagrada que eles vendiam durante aquele período, eram lascas de madeira. Eu acredito que madeiras qualquer. E eles falavam, não, essa lasca de madeira aqui, esse pedacinho de madeira, é um pedaço da madeira que Jesus Cristo foi crucificado. Então é artefato santo. Se você comprar, você terá passagem direta para o céu. Ou seja, essa venda de relíquias sagradas, ela tinha mais um intuito de arrecadar dinheiro do que salvar o fiel. Outro fato também, destacando sobre a corrupção da igreja daquele período, era a venda de cargos eclesiásticos. Pessoas da nobreza, que tinham capital para isso, eles compravam cargos do clero. Ou seja, imagine só, eu sou um nobre e eu quero fazer parte do clero, então eu vou comprar um cargo da igreja, certo? E isso faz com que gerem pessoas despreparadas para poder ministrar as reuniões e os cultos, as missas. Então, a venda de cargos eclesiásticos vai gerar um despreparo dentro da igreja daquele período. Porque imagina só, como que eu vou colocar uma pessoa que não tem preparo para poder ministrar uma cerimônia religiosa? Está errado, certo? Então, a reforma protestante, ela vai ser desenvolvida graças a esses maus hábitos da igreja daquele período. A venda de indulgências, que é a venda do perdão, a venda de relíquias sagradas, a igreja vendia objetos tidos como sagrados, a venda de cargos eclesiásticos, colocando pessoas despreparadas para poder ministrar as cerimônias religiosas. Então, essa série de fatores de corrupção dentro da igreja daquele período vai gerar com que a igreja seja fragmentada, vai fazer com que pessoas elas não concordem com isso. Outro fator também muito importante que nós devemos destacar é a formação das monarquias nacionais. Os reis agora eles começam a disputar e rivalizar com o Papa. Ou seja, a Igreja Católica ela detinha muitas terras dentro de vários países, várias nações. Então esses reis não enxergavam aquilo com bons olhos e eles começam a rivalizar com a figura do Papa. Ou seja, os reis tinham interesse em tomar aquelas propriedades. E isso vai fazer com que também isso se torne outro fator para a fragmentação religiosa da igreja daquele período. Nós devemos destacar também como outro fator importante para a reforma protestante é o crescimento da burguesia. A burguesia, como eu expliquei na aula passada, eram formadas por grandes comerciantes e pequenos também, mas os grandes burgueses, eles eram vistos como pecadores pela igreja. Então eles queriam uma nova religião que não enxergasse eles daquela maneira. Por quê? Porque a igreja daquele período, ela condenava o lucro, certo? Então os burgueses eram vistos como pecadores, tá? A igreja afirmava que os burgueses, eles cometiam o pecado da usura, ou seja, da obtenção de lucro, tá? A igreja condenava, por exemplo, o empréstimo de dinheiro a juro, certo? Ou seja,
Os burgueses eram vistos como pecadores durante aquele período, então eles tinham na mentalidade deles que o trabalho deles era um trabalho digno, porém a igreja viu eles como pecadores. Então eles apoiavam, né, o surgimento de uma nova religião que não enxergassem eles com aqueles olhos. A primeira corrente reformista que nós iremos trabalhar vai ser sobre o luteranismo. O luteranismo foi uma corrente religiosa que surgiu através da figura de Martinho Lutero. Tá? O luteranismo ele teve origem na Alemanha, certo? Professor, o que Martinho Lutero defendia? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: Martinho Lutero ele era um monge estudioso das Escrituras, né? E ele vai bater de frente com as ideias da igreja daquele período. Tá? Falando sobre Martinho Lutero, ocorreu um episódio que nós podemos destacar com muita relevância. Foi o episódio quando o Papa Leão X ele vai cobrar uma indulgência a mais para a construção da Basílica de São Pedro. Martinho Lutero não concorda com aquilo e ele escreve as chamadas 95 teses. Nessas 95 teses, Martinho Lutero vai acusar alguns dos maus hábitos da igreja. Ou seja, nas 95 teses, Martinho Lutero vai falar que a venda de indulgências, tá, não é visto com bons olhos, vai falar que isso é errado, vai criticar o despreparo do clero. Então Martinho Lutero vai ser o primeiro personagem a criticar os maus hábitos da Igreja Católica. A Igreja Católica, em resposta disso, tá, vai excomungar ele, né? E aí Martinho Lutero vai romper com a Igreja Católica e vai criar uma nova religião chamada luteranismo. Daí os católicos vão chamar essas novas religiões que vão surgir de protestantes, tá? Protestantismo. Daí vai surgir uma série de igrejas protestantes. Então nós devemos destacar agora os princípios do luteranismo. Nós podemos destacar, o primeiro princípio do luteranismo é a salvação pela fé. Ou seja, Martinho Lutero, ele falava que você só pode ser salvo pela sua fé, né? Até ele afirmava nas suas 95 teses, sola fides, somente pela fé você pode ser salvo, tá? Não por uma carta de indulgência, não por uma relíquia sagrada, mas somente a fé poderia te salvar. Martinho Lutero também, ele falava sobre o sacerdócio universal. Ou seja, Lutero defendia que todos os cristãos eram sacerdotes e, portanto, não necessitavam de intermediários para ter contato com Deus. Tá? Martinho Lutero ele fez uma coisa muito importante, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Agora as pessoas poderiam ler a Bíblia e comparar as escrituras com o que era dito nas missas e nos cultos religiosos. Tá? Então Martinho Lutero ele também defendia a livre interpretação da Bíblia. No luteranismo também, Martinho Lutero ele aboliu o celibato. Para quem não sabe, a pessoa que faz parte, um membro da Igreja Católica, ele faz um voto de castidade, ou seja, ele não pode ter relações com mulheres. Já no luteranismo, a nova religião que surgiu protestante, Martinho Lutero ele abole, tá, o celibato e agora os homens eles podem se casar com mulheres. Martinho Lutero também vai substituir o latim pela língua comum nos cultos e nas reuniões, tá, religiosas. Bom, as ideias reformistas se espalharam pela Europa, graças a uma coisa chamada imprensa. A partir do momento da invenção da imprensa, eles começaram a imprimir ideias reformistas e espalharem, tá, esse material impresso pela Europa. E surgiram várias outras vertentes reformistas. Nós iremos falar agora sobre a Reforma Calvinista. Tá, a Reforma Calvinista foi criada por um cara chamado João Calvino. Professor, onde surgiu a Reforma Calvinista? Calma, surgiu na Suíça, tá? João Calvino, ele defendia a chamada predestinação absoluta. O que ele queria dizer com isso, professor? João Calvino falava o seguinte, que o ser humano ele já nasce predestinado, ou ir para o céu ou ir para o inferno. Só que João Calvino, na sua teoria criada por ele, no calvinismo, ele valorizava o trabalho, tá? Ele desprezava a preguiça, tá? João Calvino ele falava que tinha maneiras de você ver que você era uma pessoa predestinada, ou seja, através da prosperidade, se você fosse uma pessoa próspera, certo? Você seria uma pessoa predestinada e abençoada por Deus. Adivinhe quem que amou o calvinismo? Os burgueses. A burguesia que antes era vista pela Igreja Católica como pecadores, né, devido ao seu trabalho,
No calvinismo, a burguesia é muito valorizada. Por quê? No calvinismo, ele tenta fazer com que o ser humano ele desenvolva todas as suas potencialidades. Tá? Então valoriza o trabalho, né? Valoriza o homem de ser reto, ser justo. Nós iremos trabalhar sobre os principais pontos da doutrina calvinista. Tá? O calvinismo ele negou, tá, o culto aos santos e à Virgem Maria, aboliu o celibato também, tá? Simplificou a liturgia, né? O sermão, no caso, a oração, que deveria ser feito em língua nacional, né? E o calvinismo também pregou uma rígida disciplina moral e religiosa e a adoção do modo de vida simples e austero. Ou seja, o calvinismo ele valorizava o trabalho, mas o mais importante vocês entenderem é que a questão da predestinação que o calvinismo defendia. Bom, gente, nós estamos ficando por aqui. Essa foi a nossa 5ª aula. Acessem a plataforma Palmas Homeschool, que é a nossa ferramenta de estudo. Esse material você pode encontrar ele também no YouTube, tá? Lá você pode estar revisando. Professor, eu assisti uma vez, não entendi. Assiste outra vez, tá? Professor, e se eu não tiver acesso a essa plataforma, se eu não tiver acesso ao YouTube, eu não tenho internet? Vá até a sua escola e peça esse material, que ele vai lhe dar o material impresso. Dessa forma você não vai ficar sem estudar. No mais, muito obrigado, tá? Se sintam abraçados e tchau, tchau.